Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje à tarde foi muito surpreendente para o torcedor. Tínhamos ali uma foto postada pelo próprio Alex Teixeira em que ele estava almoçando com o Alexandre Pássaro, o Souza, ex-jogador também do Vasco da Gama, e o Fábio, aí o gerente do profissional do Vasco da Gama. Então definitivamente o torcedor vascaíno começa a pensar sobre um retorno. Eu acredito que ele não está longe de acontecer não. Então a gente vai falar sobre isso, falar quais são as chances do Alex Teixeira retornar ao Vasco da Gama e quem sabe também do próprio Souza vir junto com ele. E claro, além disso, vamos trazer muitas outras novidades. O Vasco pode estar ganhando aí nos próximos dias 7 milhões de reais referentes a uma venda, a duas vendas aliás, de dois crias aqui da categoria de base do Vasco da Gama, né? Pela parte da manhã eu falei do Riquelme, agora é sobre mais uma venda aí relacionada a outros jogadores e definitivamente dinheiro chegando para dentro do nosso clube. Então tem muitas novidades no vídeo de hoje, torcedor, você não pode perder. Mas antes de começar o vídeo eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também aí o seu like e o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, acha sobre esse retorno do Alex Teixeira. Acha que vai ser bom? Acha que vai ser ruim? Acha que vale a pena ou não acha? Deixa aí a sua opinião aí embaixo. Com certeza o torcedor vascaíno muito feliz com o retorno aí do Alex Teixeira. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Antes de falar sobre o possível retorno desses atletas aí, eu quero primeiro falar aí sobre a venda de jogadores. Pela parte da manhã eu trouxe notícias referentes aí ao Riquelme, onde um grupo de empresários teria oferecido 8 milhões de euros, algo em torno ali dos 47 milhões de reais para efetuar a contratação do Riquelme, uma jovem promessa aí da base vascaína, um lateral esquerdo, que já teve inclusive passagens pela seleção profissional a convite do Tite. E hoje também, pela parte da tarde, tivemos outras notícias relacionadas a jovens talentos aqui da base. Primeiro com relação ao Marlon. O Marlon atualmente não está dentro do nosso clube, mas já teve passagens pelo Vasco da Gama. Quando ele tinha 12 aos 13 anos, ele jogou aqui nas categorias de base do Gigante da Colina. Então, por conta disso, ele está sendo transferido nesse momento para o Shakhtar Donetsk por 71 milhões de reais. E o Vasco, por ser o clube ali que gerou, que criou o Marlon, tem direito a uma pequena porcentagem desse valor. No caso, seria algo em torno ali dos 500 mil reais. É pouco dinheiro? É. Para a atual situação financeira do Vasco, qualquer dinheiro é dinheiro e qualquer dinheiro é válido. Então, 500 mil reais também ajuda ali realmente em algumas coisas. Então, o Vasco vai estar recebendo essa grana, provavelmente nos próximos dias isso já vai estar caindo aí dentro da conta de São Januário. E além do Marlon, também temos notícias relacionadas ao Natan. O Natan foi outro atleta que passou pelo Vasco. No ano passado, inclusive, ele ainda era um jogador do Gigante da Colina, porém o Vasco estava passando, né, realmente por esse problema financeiro e precisava vender um atleta. Então o que fez? Emprestou o Natan ao Boa Vista, um clube do futebol português. Ele era um dos laterais direitos que tinha maior revelação no Vasco da Gama, inclusive era uma das grandes revelações do Gigante da Colina, foi emprestado ao Boa Vista, está tendo destaque por lá e o Boa Vista terá que exercer o direito de compra. O Vasco já havia recebido uma pequena quantia e agora com a compra, com a contratação em definitivo do Natan, o Vasco irá receber 6 milhões de reais. 1 milhão de euros, é claro, trazendo para a nossa moeda 6 milhões de reais, ou seja, com as duas vendas aí que estão sendo concretizadas, agora em definitivo o Natan e o Marlon indo para o Shakhtar Donetsk, o Vasco poderá embolsar 6 milhões e meio de reais aí nessas próximas semanas. Algo em torno ali de 2 folhas salariais podem ser pagas com essa grana. Ainda temos a premiação da Copa do Brasil, caso o Vasco venha passar. Temos a venda do Riquelme que pode acontecer. Então quase 70 milhões pode pintar aí no Gigante da Colina nesses próximos dias. Vamos aguardar, é claro, assim que tivermos novas novidades, traremos para você. E também agora, né, chegou a hora, sem muita enrolação, de falar sobre o Alex Teixeira. Vamos lá, o Alex Teixeira é um atleta criado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama. Acredito que todo torcedor vascaíno sabe muito bem disso. Ele, o Souza, o Felipe Coutinho surgiram ali mais ou menos no mesmo período nas categorias de base do Gigante da Colina e sempre foi um desejo desses jogadores de retornar ao Vasco. Do Coutinho, do Teixeira, do Allan Kardec, do Souza, todo mundo no mesmo período, né? Já que eles foram criados ao mesmo tempo, gostariam de encerrar a sua carreira no Vasco também, todo mundo junto. E hoje, pela parte da tarde, após muitas especulações sobre o possível retorno do Alex Teixeira, ele não ter encontrado nenhum clube no futebol brasileiro, ou até mesmo podendo retornar ao futebol europeu, hoje na parte da tarde o próprio Alex Teixeira colocou uma foto nas suas redes sociais, que está aparecendo aí para você.
ele ali com o Alexandre Pássaro, com o Fábio, o atual gerente de futebol profissional do Gigante da Colina, e também com o Souza, seu ex-companheiro de Vasco da Gama e agora que atua pelo Beşiktaş da Turquia. Mas isso não interessa. Além dessa foto, ele também colocou ali um símbolo da Cruz de Malta. Acredito que todo torcedor vascaíno utiliza esses emojis, utiliza esses símbolos para representar a Cruz de Malta do Vasco. Ou seja, dando a entender que além de estar junto com o diretor executivo do Vasco, que é o Alexandre Pássaro, junto com o gerente de futebol profissional do Vasco, que é o Fábio, dando a entender aí ao torcedor que um possível retorno poderia estar para acontecer. Como estão os dois jogadores atualmente no mercado do futebol? O Souza, como eu falei, está no Beşiktaş, ele tinha contrato até o final dessa janela, o contrato dele já foi encerrado, mas ele renova automaticamente, ou seja, o Souza tem contrato na Turquia até 2023. E o Alex Teixeira está sem clube atualmente. E segundo notícias, está passando, eu fui a fundo para ver, está passando aí a capa de jornal turco para vocês, o Alex Teixeira também está sendo especulado no Beşiktaş, no clube do atual companheiro e amigo Souza, e também no Galatasaray, o outro clube também grande desse país, no caso da Turquia. Ou seja, há grande chance sim do Alex Teixeira retornar ao futebol europeu, mas essa postagem que ele fez hoje realmente pode fazer com que ele retorne ao Gigante da Colina. Eu vou ser muito sincero, vou ser muito honesto com vocês, eu não tenho informações ainda de dentro do clube, a gente vai tentar ir atrás dessas informações, ver se realmente o Alex Teixeira tem chance de retornar ao Vasco da Gama, mas por tudo que está acontecendo aí, na minha opinião, pode ver sim um reforço aí do Alex Teixeira. Até porque, né, um tempinho atrás, o Pássaro falou que essa diretoria tinha um desejo de trazer um grande jogador, um atleta que realmente fizesse com que o torcedor vascaíno retornasse ali ao Vasco da Gama, tivesse ali uma amizade, né? Tivesse uma relação melhor com essa atual diretoria, se assim eu posso falar, e um vínculo que poderia fazer isso seria um grande reforço. E essa diretoria vê sim o Alex Teixeira, essa união possível entre torcedores e diretoria, e há grande chance desse reforço de peso, no caso, que a diretoria do Jorge Salgado quer trazer, ser o Alex Teixeira. E além disso, né, também, o Alex Teixeira é um vascaíno de coração, ele é empresariado aí por uma parte pelo Carlos Leite, um empresário que tem muita influência dentro do clube, é um amigo do Alexandre Pássaro, então tudo ali pode realmente influenciar um retorno do Alex Teixeira ao Vasco da Gama, além, é claro, da boa amizade que ele tem com o Alexandre Pássaro. O próprio Pássaro já falou isso em uma entrevista coletiva, né? Que disse que o Alex Teixeira é vizinho dele, eles têm uma boa ali, realmente, relação. Então tudo pode influenciar para que o Alex Teixeira retorne ao Vasco. É um caminho difícil? Sem dúvidas nenhuma, mas a gente sabe muito bem que também atualmente a diretoria cruzmaltina vem trabalhando muito com o sigilo, ou seja, o Alex Teixeira já pode ter fechado com o Vasco, tá tudo certo, e o torcedor vascaíno ainda não tem noção desse anúncio. Então vamos esperar, vamos aguardar. Uma foto realmente muito comprometedora e que pode significar muita coisa relacionada ao retorno aí do Alex Teixeira. Acredito que nesse atual momento a chance do Alex Teixeira retornar, mas com relação ao Souza é quase zero, já que ele ainda tem contrato com o Beşiktaş da Turquia. Então vamos esperar, vamos aguardar. Quem sabe aí o Alex Teixeira e o Dedé sendo os dois próximos reforços do Vasco da Gama. E além disso, eu também quero trazer novidades com outro nome. Tivemos notícias aí de dentro do Vasco, né, que tem um reforço praticamente fechado com o clube. É um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está disputando a Série A, inclusive, nesse atual momento, sendo titular da equipe, realmente sendo uma peça importantíssima aí para o seu time atual. Recebeu propostas do Vasco e, segundo notícia, ele teria aceitado e pode estar por detalhes para vir ser o novo reforço, o novo contratado do Gigante da Colina. Só para deixar claro, a gente ainda não tem esse nome. Qual é esse nome? A gente vai tentar ir mais a fundo também com relação a essas informações, mas tem um nome que vai chegar no Vasco nesses próximos dias, que está atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe muito bem da prioridade do Vasco, que era um ponta aí esquerda para reforçar o elenco ou até mesmo um zagueiro. Então vamos aguardar e assim que tivermos mais novidades, traremos tudo para você. E também, é claro, falar rapidamente sobre notícias sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro se enfrentam às 9h30 da noite, o jogo que vai ser transmitido aí, televisionado pela Globo, pelo Sport TV, Premier, um jogo que definitivamente vai parar o Brasil, um jogo importantíssimo, tanto para o Vasco, que quer entrar no G4 ali da segunda divisão, e também para o Cruzeiro, que quer se afastar do Z4, né, e tentar manter ali ou conseguir um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E
amanhã é a primeira oportunidade que o Vasco terá de realmente conseguir entrar nessa colocação dos 4 primeiros colocados. O Vasco ainda não conseguiu entrar no G4 da segunda divisão. Isso pode acontecer caso o Vasco venha vencer de 2 ou mais gols de diferença da equipe do Cruzeiro. É uma oportunidade importantíssima. Na minha opinião, o Vasco tem sim a obrigação de ganhar. O Cruzeiro não vem jogando bem nessa segunda divisão, tem um elenco inferior, inclusive, ao Vasco da Gama, e o Vasco entra assim como todo favorito ali contra a equipe do Cruzeiro. Porém, temos novidades aí com relação a desfalques. O Rômulo testou positivo aí pela parte da manhã e por conta disso ele não poderá enfrentar, ele já está sendo ali realmente orientado, já está sendo ali acompanhado pelo departamento médico do Vasco da Gama, entrou em isolamento e não estará à disposição. Vamos esperar quem realmente o Marcelo Cabo irá colocar no lugar do Rômulo, um volante que tem sido muito importante para o Vasco nessas últimas 2 partidas. Pode ser, quem sabe, até mesmo o Michel, ou o Bruno Gomes, ou o Caio Lopes. Acredito que o que não falta, né, realmente para esse elenco cruzmaltino é volante. Mas acredito que também a prioridade será a entrada do Michel, um primeiro volante de qualidade realmente que tenha a confiança do Marcelo Cabo. E também temos uma volta com relação ao jogador do Cruzeiro, o Cáceres, ex-conhecido aqui do torcedor vascaíno, que já teve passagem pelo Vasco no ano de 2018 e 2019, foi vice-campeão carioca, vestindo a camisa do Gigante da Colina, teve aí uma passagem pelo Cruzeiro, acabou testando também positivo, estava sendo desfalque aí e retornará agora e pode estar enfrentando o Vasco nessa partida de amanhã pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, uma partida importantíssima que cabe ao Vasco sim vencer esse confronto e conseguir entrar ali entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e que entre e não saia mais, que esse sim é o lugar de onde o Vasco deveria estar desde o início da competição. O Vasco já não era para estar disputando a Série B, então se realmente a gente está aqui disputando a segunda divisão, é o mínimo que o Vasco permaneça entre os 4 primeiros e de lá não saia até o final da segunda divisão. E além disso, ontem também, rapidamente, só para trazer essa novidade para vocês, foi ali confirmado, né, a vinda do novo gerente das categorias de base do Vasco da Gama, o Rodrigo Dias. Ele está muito feliz, muito empolgado em realmente começar esse trabalho. Ele que está vindo do esporte, foi considerado aí o melhor gerente do Nordeste, dentre ali grandes clubes como o Bahia, o Sport, o Vitória, o Náutico e outros diversos. O Rodrigo Dias foi considerado o gerente melhor, mais capacitado. Ele saiu do esporte para vir comandar, né, as categorias de base do Vasco da Gama, lugar esse que era do Carlos Brasil, que também fez um excelente trabalho e está indo ao Corinthians. O Rodrigo Dias falou, né, que o clube desde o início mostrou que tem um DNA de vencedor, foi muito bem recebido pela família do Vasco da Gama e foi justamente esse DNA que fez com que ele se motivasse a vir fazer parte do Vasco da Gama. Ele disse que vai buscar aí colocar a maior quantidade possível de jovens na equipe profissional e, paralelamente a isso, buscar também grandes títulos aí nas categorias de base, assim como aconteceu nessa última temporada, conquistando a Supercopa, a Copa do Brasil, a Taça Guanabara, o Carioca, e falou que toda a competição que o Vasco, a partir de agora, entrar, ele vai entrar para vencer, e é isso que vai buscar ali essa atual categoria de base sendo ali comandada pelo Rodrigo Dias. Também desejamos, é claro, um excelente trabalho ao profissional, que ele vinha definitivamente recolocar ou colocar, né, já que o Vasco se encontra nessa posição de grande clube das categorias de base aí por mais uns anos e nunca mais sair desse grande topo que o Vasco se encontra aí no Sub-20. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Como eu já falei e volto a repetir, se você está aqui até o final, eu acredito que você curtiu, gostou do nosso conteúdo. Então deixa aí o seu comentário, o que você acha sobre esse retorno do Alex Teixeira, se você é a favor, se você não é a favor desse retorno. E também, né, coloque aí um comentário sobre o que você achou do canal. Faça com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, compartilhando eles também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e diversas outras redes sociais. Uma excelente quarta-feira. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. E, é claro, também, saudações vascaínas.